Oi, cremes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na 7ª edição do Festival Afrofuturismo da Vale do Dendê com Maiana Casuquel, Robson de Jesus, falando um pouco de como empreender em outros territórios. E aí eu já começo perguntando a vocês quais os desafios de empreender e quais as estratégias também vocês usaram para começar a empreender em outros territórios. E aí? Ó, foi um bate-papo muito gostoso, né? A gente falou muito de ferramentas de gestão que a gente pode usar no empreendedorismo, a importância do network. A Mai trouxe muito essa questão de exemplos de network. Ela pode falar melhor depois de alguns exemplos que ela trouxe no nosso bate-papo. Falei muito também de você dar um passo à frente também, já contratando, se conectando com as pessoas que já alcançaram ou já chegaram onde você quer chegar. Foi um bate-papo rico que... Foi muito gostoso. Quem estava lá, eu tenho certeza que saiu com a cabeça pegando fogo. Eu dei umas dicasinhas aí para as pessoas não terem medo de usar o network que constrói ao longo da vida, né? Não achar que são favores. Favores a gente troca o tempo todo, porque a vida é uma troca de favores, entendeu? Então, assim, foi um bate-papo que a gente abriu também para abrir a mente das outras pessoas, para saber quais são as estratégias que a gente utiliza para que isso ocorra. Principalmente eu que moro em São Paulo, sou de Salvador e tive que aprender a empreender lá, né? Pelo sentido de você estar sendo representado, apresentado, mas também buscar isso de uma maneira mais leve, mais tranquila, não ter vergonha de usar quem você conhece para chegar até algo ou alguém, e que isso não é nada humilhante, vamos dizer assim, porque Salvador tem muito essa cultura de achar que você não deve se relacionar com pessoas até ou de um grau maior em relação de status financeiro ou executivo, e trazer isso como se fosse você está pedindo favor a alguém. Na verdade, você é uma troca, né? A gente está aqui para troca. E se voltar, ótimo. Se não voltar, tá tudo bem. Um dia volta. Um dia essa troca volta. Com certeza. Eu acho que quando a gente tem um network estratégico, genuíno, né, verdadeiro, as coisas acontecem, as coisas fluem. As pessoas têm o hábito de querer fazer network só pegando o contato da pessoa e aí grava aquilo ali e acabou. Só procura quando vai precisar, algo desse tipo. Eu acho que também tem que construir uma relação. Né? Você não vai ficar falando todos os dias, mas assim, tem uma postagem no Instagram, vai lá e comenta, tem algum evento, convida para poder participar, tem alguma coisa, tá presente, porque isso vai criando uma conexão, pelo menos é assim que eu costumo fazer, e graças a Deus o meu mailing, ele é um mailing grande, extenso, que eu transito da classe A à classe D facilmente, assim, e consigo manter isso muito forte. Uma coisa que a gente trouxe também no bate-papo é a questão da ousadia e da coragem para sair dessa zona de conforto, ou por necessidade, ou porque de verdade não teve teve escolha, né? Ou por necessidade, ou porque teve escolha, mas assim, sair dessa zona de conforto, ir para um outro território, arriscar, empreender em outro lugar desconhecido, onde você... Maiana, no caso, que saiu numa pandemia, que foi para uma área que não era dela, e ela se reinventou em São Paulo, depois voltou a trabalhar na área dela e agora trabalhando com diversidade e inclusão, né? Batendo pé firme com relação a isso. E Robson também, que largou um outro setor para poder começar a empreender com aquilo que ele acredita e que tem como verdade, que é a questão das viagens, tudo que você vem fazendo durante a sua trajetória. Então, fale um pouquinho sobre isso. Quando eu paro, abro mão do meu conforto, do meu trabalho, um trabalho que eu tinha uma estabilidade, 2 férias por ano, um salário ok, começo a vender tudo da minha casa para ir atrás dos meus sonhos, é uma decisão que parece ser meio louca, mas só que quando a gente toma decisões com o pé no chão, com planejamento, com organização, fica uma ousadia, mas uma ousadia muito mais tangível. Mas assim, uau, eu sei é louco que eu tô falando, as pessoas vão me chamar de louco, mas eu sei para onde eu estou indo, né? Então, quando a gente começa a falar de ter ousadia, de você ir atrás dos seus sonhos, a gente está falando, e a gente trouxe nesse bate-papo hoje, exemplos reais.
coisas que acontecem, que a gente vivenciou, que a gente vem vivenciando, e principalmente o como que a gente vem colocando esses tipos de projetos e sonhos em ação. Inclusive, até me emocionei também, porque quando a Mai trouxe falando do menino, da Fórmula 1, que levou lá pro show, eu acho que não foi só um bate-papo de aprendizados, de troca, mas também de muita emoção, porque eu me emocionei quando você falou aquilo. Essa possibilidade da gente poder fazer algo por alguém que a gente já viveu aquilo e que sabe que pode ser possível para o outro é muito satisfatório dentro da minha profissão, principalmente por causa dos acessos que eu acabo conquistando com isso. Mas, assim, como o Robson falou, quando a gente pensa em mudança, a gente tem que ser estratégico, né? Só que eu não tinha como usar tanta estratégia porque eu estava no meio de uma pandemia mundial. Então, eu tive que ir para a lei da sobrevivência e para a lei da saúde mental. Eu tive minha primeira crise de ansiedade e eu precisava não querer mais ter aquilo. Eu nunca tomei um remédio controlado, nada disso, então eu fiz assim, não, isso não faz parte de mim, eu não quero isso. Então eu vou buscar recomeçar em outro lugar. Então essa coragem, como a gente falou lá, também tem que ter o pé no chão, assim. Eu acho que eu fui corajosa, sim, eu me considero isso, mas eu tinha para onde voltar, sabe? Não é você também ser louco de, eu vou largar tudo. Não, eu tô largando tudo, mas eu mantive um apartamento fechado aqui durante 2 anos, entendeu? Que eu tinha com tudo montado, porque eu disse assim, se nada der certo, eu tenho para onde voltar, né? Então a gente também tem que ter a sabedoria, né? Não pode ser inconsequente, irresponsável, porque é a sua vida, primeira coisa. Quando você traz e fala isso de que você tinha para onde voltar, é um ótimo exemplo, porque às vezes a gente fica esperando o mundo ideal, o mundo real para a gente tomar atitude. E você falou, cara, eu vou lá, pior dos cenários, eu volto para minha casa. Ou, tipo, às vezes, outras pessoas que a gente vê, às vezes, quero ir para um país, quero mudar de emprego. Cara, pior do cenário, tu tem tua casa, tu recomeça de novo, tu tem saúde e vai. Então é muito basta quando você traz esse exemplo que você fez já com esse pensamento de se der errado voltar para sua casa, porque é um porto seguro, um lugar que você tem ali, e que é um ótimo exemplo pra galera também. Porque a gente 40 mais, a gente não pode pensar, né? Dizer assim, 40 mais, mas com cara de 28, 29. Eu já tava morando fora de casa há muito tempo, por mais que eu também tivesse a casa dos meus pais para voltar, né? Mas, assim, eu disse assim, não, eu vou fazer de uma maneira, de uma estrutura que eu consiga, assim... Regredir é muito difícil, né, gente? A gente não quer regredir, ainda mais a gente que batalha tanto. Então, assim, eu digo assim, já tô tendo que me reinventar. Então, se eu tiver que retornar, pelo menos eu retorno para o ponto onde eu parei, entendeu? Não para ser menor ou pior do que eu tinha, do que eu estava, entendeu? A gente tem que procurar nossa evolução, mas com sabedoria, com sanidade, entendeu? Com possibilidades. A gente tem que almejar o máximo, né? Trabalhar nossa ambição, mas sem a irresponsabilidade da ganância, entendeu? A gente tem que ter esse feelingzinho, porque é isso que vai fazer a gente decidir no certo ou errado, naquelas propostas que vem assim que você acha que e você tem que parar e pensar assim, mas hoje eu posso fazer esse projeto e ganhar 1 milhão. Mas será que eu vou conseguir me manter depois? Aí você ganha aquele 1 milhão. Quando você ganha aquele 1 milhão, aí você pensa assim, eu tenho 1 milhão, posso gastar? Não. Aí você agora vai ter que pensar se você vai ter outro projeto de 1 milhão. É a mesma coisa, entendeu? Então você vai ter que chegar e estabilizar ali para almejar o próximo. Então eu acho que esse lance de você empreender é sempre assim, mesmo você estando no seu lugar, no seu habitat natural, onde você tem suas pessoas, sua família, que você pode correr. Que dirá quando você vai para outros campos, que as pessoas não te conhecem, que você não tem esse apoio lá, né? Você tem um apoio de longe, mas você precisa ter seu pé no chão e saber, mas não pode ter medo de arriscar, de inovar. Se você tem confiança em quem você é, no seu talento, no que você entrega, vai, porque o que não colher não vai ser frustração, vai ser lucro de uma coisa que você tentou fazer e que deu certo algumas coisas e as outras paciência, entendeu? Uma das coisas também que vocês trouxeram, que eu gostei muito, Robson, foi a questão que eu perguntei a ele do país que conseguiu transformar a forma dele ver o mundo. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. E Mai, a questão de transformação quando você sai de uma bolha daqui de Salvador
E aí você vai para outra bolha em São Paulo e aí depois você descobre que seu lugar não é naquela bolha, né? Que seu lugar é bem fora daquela bolha. E essa questão dessa transformação, dessa mudança. Queria que vocês trouxessem também um pouquinho. E muitas experiências, né, durante minha volta ao mundo. Experiências culturais, gastronômicas, sociais, de vários idiomas, várias coisas, vários pontos que a gente possa imaginar. Uma das experiências que eu tive foi o senso de comunidade, né? Então, eu passei por alguns países como Malawi, onde eu fiquei hospedado com mais de 5 mil congolês refugiados da Guerra do Congo, e que eu aprendi muito essa sensibilidade de como lidar com o próximo, de como ajudar o próximo sem interesse, né? Às vezes a gente quer ajudar, dar uma forcinha, mas já pensando no que eu vou ganhar. E lá, com aquela galera, eu via que não existe essa necessidade, sabe? Dá para você ajudar as pessoas com coração, com uma forma mais genuína, você consegue aprender com essa troca. E foi um lugar que me edificou e que eu aprendi muito também, que a mensagem ela precisa sempre ser maior que o mensageiro. Azul, repita a pergunta que eu fiquei tão... Essa história dele também me emocionou muito quando ele estava contando isso, né? Você falou, eu falei com você sobre a questão de você sair de uma bolha daqui e ir para uma outra bolha em São Paulo e ter essa transformação. Eu saí de uma bolha em Salvador, né? Que eu não frequentava tanto ambientes negros, né? Aquilombados. Eu nem sabia o sentido disso, gente, pra falar a verdade. O quilombamento para mim chegou muito mais presente no Sudeste do que aqui. Né? Os lugares que eu frequentava de pessoas negras aqui, você que me levou muitas vezes, que eu fui conhecendo algumas pessoas, por eu fazer parte de uma bolha, por estudar em colégio particular a vida toda, por ser preta única em determinados espaços. E, assim, não estou reclamando dos meus amigos brancos, amo, graças a Deus, não é sobre isso. Mas quando eu cheguei a São Paulo, eu cheguei também apresentada por eles mesmos, entendeu? Pelo meu trabalho e por eles mesmos. Então, assim, quando eu comecei a circular São Paulo, que é gigante em todos os aspectos, né? Não é só de tamanho, né, de população, gigante em experiências, em comunidades, em possibilidades, em decepções, em frustrações, é gigante em todos os aspectos. Como a gente fica drenando o que a gente consome daquela cidade, né? E aí, assim, eu comecei a me sentir pertencente num espaço que já era meu. Né? É muito estranho isso, você se reconhecer uma mulher negra dentro do Sudeste. Mas não é reconhecer pelo lado ruim, porque às vezes eu falo assim, as pessoas dizem, foi lá que você sofreu racismo? Não, eu sofro racismo muito mais em Salvador do que em São Paulo. É sobre você chegar num lugar e ver pessoas majoritariamente negras dentro daquele espaço, tanto espaço de poder, quanto espaço de liderança, muitas vezes, quanto espaços ricos, né? Restaurantes. E tem vários grupos fazendo isso, como o Ciranda surgiu. Eu conversava muito com o Daniel, mas Najara, gente, não é possível que Salvador não tenha um grupo de mulheres pretas. A gente está aqui movimentando esse cenário e que bom que deu certo e que está acontecendo. E ontem eu fiquei super emocionada, até quebrar aqui, né, um protocolo, mas dizer assim, de ver a gente chegar naquele shopping, as pessoas olharem, a gente muito bonita, tanta mulher linda, de todas as idades, de todos os perfis, de todos os aspectos, e as pessoas pararem para sim olhar que existe comunidade negra em Salvador, que mulheres inteligentes, independentes, bonitas, bem arrumadas, que sabem se portar, que podem ir nesses lugares, que têm dinheiro, às vezes não vai, né, por falta de dinheiro, é por falta de se sentir pertencente ali. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a me sentir pertencente em lugares que eu não frequentava, eu senti a necessidade de levar aquelas mesmas pessoas para os lugares que eu frequentava, que elas não tinham oportunidade. Pessoas muito maiores que eu, muito maiores profissionalmente, mulheres Forbes, mulheres, sabe, que no meio do trabalho fazia aquilo, mas assim, não existia aquele convite. Muitas vezes não estava naquela lista, ou quando estava era por uma cota, ou por um patrocínio, ou por uma parceria. E essa mudança de chave me fez me reconhecer como pessoa primeiro, entendeu? Eu, 46 anos, a primeira vez que eu uso trança no cabelo, você sabe disso.
né? Porque meu cabelo sempre foi liso, ninguém queria fazer. Em Salvador, eu não sentia essa necessidade de mudar meu cabelo. E hoje eu me sinto muito mais pertencente. E me reconhecer como mulher preta em São Paulo mudou literalmente, completamente a minha vida. Se hoje eu estou aqui, é porque eu estive lá, escolhi lá, e lá que me trouxe essa realidade. Massa. A gente já está quase terminando e a gente falou lá sobre legado, né? O legado que vocês querem deixar para quem está aí acompanhando a trajetória de vocês, quem faz parte da trajetória de vocês. Então, fale um pouquinho aqui para a gente essa questão desse legado que vocês querem deixar para o mundo. Eu ressaltei que durante minha viagem eu aprendi muitas coisas, eu mudei muito o meu jeito de ver o mundo, eu me tornei uma pessoa menos preconceituosa, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais amorosa. E eu vivi durante minha vida experiências de altos e baixos, de abandono de pai, a me tornar o gestor mais jovem do maior complexo hospitalar da América Latina, depois me tornar recordista mundial, e muitas coisas aconteceram com muitos aprendizados. E eu comecei, nos últimos 2 anos e meio, comecei a escrever um livro, no qual a gente lançou na última segunda-feira, no qual deixa um legado de aprendizados, né? De muitas coisas que eu vivi, errei, acertei, e que eu tenho certeza que qualquer pessoa que lê aquele livro, ela vai ter um insight, vai ter um tipo de ação que vai ajudar ela a melhorar algo na vida dela, principalmente relacionado a sonhos. Porque às vezes a gente coloca sonhos, ou às vezes a gente até deixa de sonhar, porque a gente vive num mundo, principalmente no Brasil hoje, problemas políticos, problemas na educação, na segurança, e a gente acaba fazendo o quê? Deixando de sonhar. E aí quando a gente pega aquele livro e olha, começa a ler e fala, caracas, se esse cara fez essa parada, eu vou conseguir, não, eu vou realizar meu sonho, eu vou fazer o sonho acontecer. Então eu tenho certeza que vai ser um legado que vai agregar muito na realização de sonho de qualquer leitor que pegar aquela obra na mão. Esse livro, hein? Tô ansiosa para ler esse livro. Tem lançamento do livro de Robson aqui, tá, gente? Salvador. Meu legado é esse, é que as meninas pretas, os meninos pretos se considerem importantes, sim, independente de onde eles estejam vindo, que furem todas as bolhas possíveis e impossíveis, né, que aparecerem no seu caminho. Se você confia na sua entrega, se você acredita no seu potencial, não deixe que ninguém te diga ao menos. Use seu network da melhor maneira possível. Então, assim, o legado que eu acho que eu já estou deixando é quando eu sou convidada para uma universidade, como eu estou aqui participando, é quando você sai de uma sala, como a gente saiu de lá, e tem 2 estudantes de jornalismo e vem falar com você. Então, assim, eu acho que isso eu já estou construindo. E esse é o legado que eu quero ter, assim, aquela mulher, aquela menina preta da periferia de Salvador que saiu e, por mais que fizesse parte de outra sociedade, de uma bolha que fazia parte de Salvador, veio para São Paulo no meio da pandemia, desbrandou e criou novas oportunidades e foi estrategista nisso, né? Foi ousada e pegou o feeling do negócio. A gente tem que pegar o feeling do negócio e dizer assim, ser RP por RP, ok, mas eu quero ser RP inclusiva agora. Então, assim, né, lá que eu tenho acesso, então deixa eu levar as outras pessoas a terem. Então, bora fazer enxergar que se eu sou legal para ele, se eu sou legal para ser convidada, se eu sou legal para estar ali por causa daquela marca, eu tenho Robson, eu tenho Najara também, que é legal e que vai fazer uma entrega tão boa quanto a minha ou até melhor. Porque ele tem fit com isso aqui. A entrega dele vai ser legal para uma agência, a sua entrega vai ser legal para um mercado, uma moda, um consumo. Então, assim, quando eu trabalho lista, a minha curadoria é sempre assim, buscando quem tem fit com o que eu estou me propondo a fazer, e principalmente é esse legado que eu quero deixar, que as pessoas enxerguem. Se você tem um acesso e pode facilitar, né? Porque a gente vai viabilizar, a palavra certa é essa, não é facilitar. Viabilizar que outras pessoas cheguem, deixa ela chegar. Agora a manutenção é a parte de cada qual. Maravilha, gente. É isso, a gente teve esse momento de troca enriquecedor, maravilhoso. Foram dicas incríveis e Robson e Maiana compartilharam um pouco da trajetória deles dois. Assim. Eu acredito que todo mundo que chegou ali, que assistiu um pouco desse bate-papo, saiu com a cabeça pegando fogo, assim, querendo mudar algumas coisas, já pensando em agir de forma diferente, porque muitas coisas bacanas vocês trouxeram. Então, eu quero agradecer a Vale do Dendê pelo convite, quero que vocês façam as considerações finais também.
Agradecer a Paulo Rogério, meu guru. Vou repetir que esse homem fora da curva está fazendo isso acontecer e que continue sempre. E o que precisar, a gente está junto. Agradecer muito a ele, a Vale do Vender, a toda a equipe que me recebeu tão bem aqui, essa oportunidade. E deixar só um recado: não se diminuam para caber, nem na vida de ninguém, nem em projetos de ninguém, nem em nenhum lugar que não faça você ser quem você é, que seja de verdade sempre. Eu agradeço você, Najara, pelo espaço, pelo bate-papo juntos, pela parceria. A Maia também, já se encontramos algumas vezes aí, e agora dividir esse painel com ela também é um orgulho muito grande fazer parte de tudo isso. Agradeço também o Paulo, a Ana, toda a organização do Festival Turismo. Estou feliz demais de poder participar de um festival organizado por pessoas pretas, para pessoas pretas. Minha primeira vez, espero que vocês, Paulo, pode me chamar mais vezes, eu vou querer voltar. Foi muito massa. E eu repito uma frase que eu deixei lá no painel, que eu acredito que qualquer pessoa de qualquer lugar, ela pode sim construir um sonho maior que ela jamais imaginou. Eu agradeço mais uma vez a vocês, a troca. Paulo, equipe da Vale, Festival Futurismo. Ano 8 estaremos aqui novamente. Paulo, não esquece não, tá? Chama a gente, pelo amor de Deus, hein? Obrigada, gente. Obrigada.